recebendo hoje aqui a doutora Camila Matei. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Nós vamos falar sobre o que, gente? Sabe aquele bumbum que todo mundo quer ter? O bumbum dos sonhos, o corpo dos sonhos? Dá pra chegar lá, doutora Camila? Com certeza, a gente consegue fazer várias coisas aí no corpo para conseguir aquele resultado. Hoje a gente vê, né, como não só as mulheres, mas os homens também, né, têm buscado tratamentos estéticos, têm buscado também tratamentos que não seja a cirurgia plástica em si, né, porque a pessoa fala, anestesia, toda aquela questão da recuperação. E hoje, graças à tecnologia, a gente vê como vem evoluindo os tratamentos. E hoje eu quero te perguntar especificamente sobre o PMMA. O que é o PMMA, doutora? Vamos lá. Bom, hoje em dia a gente tem essa tecnologia nova, que é esse produto, que é uma substância que a gente coloca dentro do músculo para a gente conseguir fazer projeção, melhorar a flacidez, tirar a celulite. E ele é uma substância nova que a gente inventou aí no mercado, né? E muito se pergunta hoje em dia se ele causa algum problema, mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Mas, resumindo, ele é um preenchedor definitivo que a gente está usando muito hoje em dia. E, por exemplo, né, aqui a gente está trazendo a questão do bumbum, que é onde a mulherada mais quer estar com, né, tudo em dia, mas o bumbum é o que preocupa muito a mulherada. O PMMA, eu já ouvi falar, não faça, porque quando você envelhecer vai ficar estranho. Me fala, hoje em dia, né, mudou essa tecnologia, conforme eu for envelhecendo, isso pode me trazer um problema ou não? Não, o PMMA, ele é muito seguro para ser usado. Ele levou uma má fama aí nos últimos tempos porque ele foi confundido com outras substâncias que são ilegais e não podem ser utilizadas, como silicone industrial, como o hidrogel. Então ele acabou levando essa má fama por essa substância. Foi o da Andressa Urach, que foi o hidrogel, que ela quase foi a óbito, foi, né? O hidrogel. Então o que acontece, que fica até de um alerta para as pessoas, que muitas clínicas acabam colocando essas substâncias ilegais e falando para as pessoas que é PMMA. Então por isso é que ele acabou levando a má fama. Mas o PMMA ele é bem seguro, tá? Ele é garantido pela Anvisa, pode ser utilizado no Brasil e ele não causa rejeição, porque ele é compatível com as células do nosso organismo. E até te perguntar se causa essa rejeição, se tem algum problema, por exemplo, no bumbum é uma coisa, se colocar no rosto, porque tem muita gente colocando agora também no rosto, se é perigoso, se tem essa rejeição, quais são as contraindicações? Olha, as contraindicações do PMMA é gestantes, lactantes, pessoas que têm doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, tá? Pessoas que têm problemas renais, não podem colocar também, e pessoas que têm algum processo infeccioso ativo. Só essas contraindicações. Do restante, se a pessoa estiver saudável, os seus exames em dia, tudo em ordem, ela pode colocar. Fazer o uso. E cada pessoa tem uma quantidade ou é uma quantidade igual para todos? Como é que é na hora que a pessoa vai fazer uma avaliação com você? Por exemplo, o bumbum, que é o que a gente está falando aqui hoje, o bumbum a gente, por sessão, pode colocar aí no máximo uns 300 ml. Aí depois, se a paciente precisar e gostar de colocar um pouquinho mais, aí a gente pode fazer mais 300. E, por exemplo, naquela região que a pessoa tem ali uma celulite, ou muitas pessoas depois, quando vai ficando mais velha, ou que malha, mas que aí vai ficando uma parte do bumbum boa, vai ficando com umas ondulações. Nessa parte você pode entrar ali para fazer esse preenchimento, vamos dizer assim? Pode sim. Então o que acontece muitas vezes com as pessoas que malham bastante? Elas tentam crescer o bumbum com a musculação, mas acaba perdendo gordura. E o bumbum ele é constituído, muita parte dele, por gordura também. Sim. E aí acaba aquele bumbum diminuindo um pouquinho ou fazendo aquela depressão, flacidez, aquela depressão na lateral do quadril, que faz um buraquinho. Então a gente consegue preencher também. Ou muitas vezes a paciente tem só flacidez. Aí ela chega no consultório e fala assim, eu tenho flacidez, mas eu não quero aumentar o bumbum. Dá para preencher um pouquinho só para melhorar a flacidez? Dá também. Isso dura para a vida inteira? Isso dura para a vida toda, porque o preenchedor definitivo ele não tem a capacidade do organismo absorver esse produto. Então, aonde a gente colocar, ele vai permanecer. É tipo um silicone. Como se fosse um silicone, só que de injetar, não tem cortes.
e de forma definitiva, o organismo não absorve. E precisa, por exemplo, fazer uma anestesia geral, precisa fazer no hospital, dá para fazer na clínica, como que seria o procedimento? Olha, o procedimento geralmente ele é feito no consultório, com anestesia local, não tem cortes, é feito como se fosse uma injeção no bumbum. Tá. Alguns pacientes, eles têm medo da injeção, passa mal com o procedimento, aí eles perguntam, dá para fazer via hospitalar no centro cirúrgico? Dá também, a gente dá essa opção para o paciente, então Tá. ele pode escolher, mas geralmente a maioria faz no consultório. Tá. E aí, se a pessoa tiver alguma... na verdade, quais seriam as intercorrências? Sei lá, uma pressão baixa, alguma coisa assim? No nervoso da pessoa? Isso, no nervosismo, É. geralmente a pessoa se assusta com a agulha, com a anestesia local que a gente faz antes do procedimento, então acaba caindo a pressão um pouquinho, passando mal, Uhum. mas é nada além tranquilo. disso, Pra bem nós tranquilo. mulheres que já estamos acostumadas a botox, É. a preenchimento, pra gente, a gente tira de letra, De né? letra, bem Homens tranquilo. também procuram pra fazer o PMMA hoje? Procura bastante. Hoje em dia, acho que a procura está bem alta, mais de homens do que mulheres, Você viu? tá brincando? Verdade. Porque homem gosta de preencher peitoral. Isso que eu ia te perguntar, se eles podem fazer no peitoral. Isso, músculo do peitoral, deltoide, bíceps, tríceps, Gente, homem, tudo? braço, tudo. Então, assim, o PMMA dá para ser Chocada. colocado em qualquer musculatura do corpo, facial e corporal também, tá? Uau! Mulheres gostam também de colocar nas É. coxas, Pra pra fazer preencher aquela o voltinha desenho aqui. do quadríceps, da panturrilha, dá para colocar também. Olha só. E aí, por exemplo, a pessoa fez lá, né, a aplicação, tudo bonitinho. Como é que funciona? Ela vai pra casa, ela tem que ficar no local. Como que seria a recuperação? Não pode fazer exercício? O que ela tem que fazer pra recuperação ser nota 10? Ó, o pós é bem tranquilo, tá? A maioria das perguntas que o pessoal faz é: posso ir embora sentado? Quando faz no bumbum? Pode ir embora sentado, não tem problema nenhum. Não vai deformar, nada disso. Do jeito que a gente colocou, vai ficar. A gente pede 3 dias de repouso, mais pela dor, que é tipo uma dor de treino muscular, quando você treina forte na academia, fica essa dorzinha muscular. Uns 3 dias, depois começa a melhorar. E aí a gente pede 15 dias sem atividades físicas. Isso, aí sem treinar e depois pode começar a vida normal, tudo de novo. Isso. Falam que, que o PMMA caminha pelo corpo. Isso é verdade? Mentira. Isso daí também é da fama do hidrogel e do silicone industrial. Tá? Então, o silicone industrial e hidrogel, eles poderiam caminhar pelo corpo, tá? Então, pessoas que colocam podem encontrar esses produtos em outras regiões do corpo. O PMMA, não, porque a gente coloca ele dentro da musculatura. Como você falou, como se fosse um silicone. Tá. A gente coloca o silicone dentro do músculo, o músculo fica sustentando. O PMMA é a mesma coisa. Dentro do músculo que a gente colocar, o músculo vai sustentar também. E, por exemplo, né? Fiz a minha primeira aplicação, tinha 40 anos. Aí, isso vai durar para sempre. Mas o corpo, a estrutura corporal, ela acaba mudando conforme a gente vai envelhecendo. Como é que a gente vai fazendo? Aplica mais? Dá para retirar? Colocar em outro lugar? Como é que funciona conforme esse envelhecimento? Olha, as pessoas perguntam, quando eu envelhecer, esse produto vai cair? Não, não cai, tá? Se a gente colocasse no subcutâneo, embaixo da pele, o produto iria pesar e aí com o tempo ia ceder junto com a pele. Tá. Como a gente coloca dentro do músculo, o músculo vai sustentar. Então pode envelhecer, pode engordar, pode emagrecer, que ele vai continuar no mesmo local. Então, mas aí corre o risco, né? Por exemplo, se a pessoa engordar, daquilo ficar maior. Fica maior. Porque é um músculo, ele vai estar no Exatamente. músculo, É. então vai crescer. Então a pessoa vai adquirir aí um coxinho de gordura a mais, Tá. vai aumentar de tamanho aquela região também. Tá. Aí a outra pergunta que você fez, se ele tem a possibilidade de De tirar. retirar, Não Não tem. pode, é definitivo, então tem que pensar Definitivo bem. mesmo, tem que pensar bem. Uhum. Tanto é que a gente vai colocando em poucas quantidades, vai fazendo várias que sessões. legal. Quantas sessões, mais ou menos, para finalizar? Depende do que a pessoa quer Tá. atingir de resultado e do biotipo do corpo de cada um. Tá. Então a gente vai fazer as medidas, né? E vai ver quantos ml cada um precisa. Tá. Tem Então, um depende máximo, da por avaliação. exemplo, que a pessoa tem um máximo, olha, até tanto a pessoa não pode passar disso. Tem uma regra aí para...
Ó, hoje em Segurança. dia, antigamente se falava no máximo 600 ml. Hoje já está mudando um pouquinho essa regra aí para no máximo 1.000, 1.200 Ah, é ml. bastante então, né? Isso, é Porque também, bastante. principalmente a área do bumbum, que é uma área grande, né? Então, às vezes a pessoa, né, é magrinha, que é um bumbum, malha, 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 não consegue. Ou até uma pessoa, como a gente estava falando, fez Exato. uma bariátrica, por exemplo, emagreceu, ficou com muita flacidez. Ajuda também? Muito. É uma das pacientes que mais procuram a gente, é paciente pós-bariátrica. Porque a pós-bariátrica, o paciente perde aí uns 30, 40 quilos ou até mais e o bumbum acaba ficando bem flácido. Então a gente faz várias sessões para conseguir preencher aquele bumbum, aquela musculatura Tá. e ele voltar a ser o que era antes. Gente, super interessante, né? E é legal a gente trazer quem sabe do assunto, porque eu tinha, assim, uma visão totalmente diferente Exato. do PMMA. Muita gente sempre falou, olha, nunca faça tal tratamento, porque é perigoso, pode te deformar e tal. Então, pra gente realmente tirar essa questão, hoje a tecnologia, como eu falei aqui no começo, ela tá aqui, tá aí pra gente usar, né, doutora? Exatamente. Teve algum caso assim que você deixou assim, a pessoa saiu chorando do teu consultório de alegria, de falar, olha, você devolveu minha autoestima. Teve casos assim? Teve casos assim, inclusive atendi uma ontem, que também foi um pós-bariátrico, que fez o procedimento do bumbum, tava com aquele bumbum bem murchinho, a gente preencheu, ela falou assim, eu tinha vergonha de sair na rua, de colocar uma roupinha mais apertada, de ir na praia, colocar um shortinho, eu não queria mais sair de casa, ela chorou, abraçou, falou obrigada por devolver a minha autoestima. Olha só, a gente tem aqui umas imagens, eu queria que Sim. você me falasse um pouquinho Vamos lá. sobre os formatos do bumbum, né? Vamos ver aí, todos esses é possível trabalhar e melhorar. Exatamente. Tá. Então ali, ó, a gente tem um bumbum quadrado, o redondo, que é o círculo, né? Tá. O bumbum em coração, que geralmente o coração é o que as mulheres mais pedem no consultório. Elas falam, eu quero ficar com o bumbum no formato ou redondo ou em coração. O pessoal fala aquele formatinho do pêssego, né? Exatamente. E o em V ou em triângulo, tá? Tá. Que é o mais difícil de tratar. É, O triângulo, ele tem bastante flacidez. tá. E como a gente vê, a parte superior e lateral não tem um formato muito bom também. Tá. Então a gente tem que colocar mais produto nessas regiões superiores e laterais para conseguir um resultado legal. Tá. Aqui a gente tem aí a correção da assimetria, né? E aí você consegue retirar a flacidez com essa volumização, é isso? Exatamente. Então ali na primeira fotinho a gente tem um bumbum que tá bem murchinho, Tá. sem projeção, a gente fala. Legal. Que o que as mulheres querem? Elas querem um bumbum projetado e empinadinho. E que ele Aham. fique bem redondinho para trás. Certo. Então a gente consegue dar essa projeção para trás do bumbum e deixar ele bem empinado. Gente, que maravilha! Achei aqui o que todas nós, mulheres, gostaríamos da vida. Porque, olha, eu vou te falar, o negocinho que dá trabalho, você malha, 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 malha e parece que não dá jeito, né? Exatamente. Hoje tem outras coisas. Vocês fazem também, além do PMMA, para você falar, não quero. Quero fazer, sei lá, um estimulador de colágeno. Existem outros tratamentos também que podem trazer bom resultado, sem ser definitivo? Sim, tem a aplicação de ácido hialurônico. Então, às vezes o paciente fala assim, tô na dúvida se eu quero realmente colocar um definitivo. Tá. Quero fazer antes um ácido hialurônico para preencher, ver se eu gosto, porque o ácido hialurônico ele sai. E aí a gente faz para o paciente ver como é que fica. Só Sim. que o ácido a gente coloca no subcutâneo. Então é aquela diferença de localização de aplicação. E tem algumas pacientes que têm contraindicação. Por exemplo, aquela paciente que tem um bumbum com muita celulite, às vezes se a gente aplicar um ácido hialurônico, acaba piorando. Sério? Então também a gente tem que avaliar isso daí. Por que piora, doutora? Porque o ácido, ele acaba não fazendo um estímulo de colágeno na região. E aí ele vai deformar aqueles furinhos da celulite que Sei. causam no bumbum, ele acaba piorando esses furinhos. Nossa, olha só, né? Que interessante. Então, é sempre bom você passar por uma avaliação. Por quê, gente? Só o profissional vai dizer o que vai poder realmente ficar legal. Às vezes você pode até levar uma foto, eu quero assim,
Mas às vezes o tipo de corpo, o formato, né, doutora? Às Exato. vezes não é tão legal. Você já convenceu muita paciente a não fazer aquilo que elas queriam e elas falaram, que bom, doutora, obrigada? Sim, muitas vezes. Então, às vezes chega uma paciente que já tem um bumbum muito bonito, já tem volume e às vezes quer colocar muito exagerado, né? E a gente prefere aquele mais natural. Aí eu falei para a paciente que não tinha condições de colocar porque o bumbum já era lindo. Sim. E aí a gente acaba optando por não fazer. O pessoal muitas vezes também procurava colocar silicone, né? Eu lembro que teve uma época que muitos homens colocavam silicone também no peitoral e as mulheres no bumbum. E aí depois isso aí não ficava tão legal. Qual que é a diferença do silicone para o PMMA? Então, antigamente, quando não tinha essa tecnologia do PMMA, colocava muito silicone no bumbum. Só que o problema do silicone é que ele fica marcando no bumbum. Então, quando a pessoa caminha ou quando ela fica em uma certa posição, você vê aquela marca do silicone ao redor do bumbum. E o que acontece hoje em dia? Muitas mulheres que têm silicone procuram a gente no consultório para esconder essa marca do silicone com o PMMA. Então, o que pode ser feito? Mulheres que têm silicone no bumbum e que estão chateadas com aquela marca que o silicone deixou. A gente pode pegar o PMMA e preencher ao redor do silicone e esconder aquela marca que o silicone deixou no bumbum delas. Uau! E aí, por exemplo, eu sei que o silicone antigamente você precisava trocar. Hoje eu não sei se precisa, eu tô um pouco desinformada. Se a pessoa, por exemplo, não quero mais o silicone e fez esse preenchimento, aí não tem, aí ela teria que tirar e reparar todo o resto, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, teve paciente já que colocou silicone e falou assim, posso tirar e preencher completamente com o PMMA no lugar da prótese? Pode também. Tá. Então, muitas pacientes já nos procurou, tirou o silicone e preencheu o bumbum todo com PMMA, que fica mais natural e mais bonito também. Uau, né? Porque a gente vê também hoje como a procura pela beleza, né? E também a cobrança, eu acho, né? Das redes sociais, a gente vê quanto a gente tem que fazer algo porque pra gente se sentir bem. Pra se sentir bem. Não é porque a ciclana ou a fulana fez. Eu acho que é aquilo que você se olhar no espelho, porque ninguém vai ser perfeito, né, doutora? Não, não tem jeito. Mas as mulheres, eu falo hoje em dia, que elas têm que estar com a autoestima elevada, se cuidar, mas dentro do que ela deseja e o que ela se sente bem para sair na rua, para colocar uma roupa legal, para ser mais autoconfiante. Então, mas nada de exageros. Tudo super natural, a gente prefere. É porque, olha, quando você passa do natural, as pessoas percebem. E aí, ao invés da pessoa olhar e falar que bonita, a pessoa fala, gente, olha aquilo, que horror. Não é isso? Exatamente. Então... E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer. Eu falo, as pessoas têm que olhar e falar, nossa, que bonito. Não falar que você fez algum procedimento. Falar assim, nossa, você tá mais bonita. O que você fez? O que você fez? Exatamente. E a pessoa não achar o que você fez. Ela vê que tá mudada, mas não saber o que realmente de fato aconteceu ali. Né? Exatamente. Então, você estava me falando sobre a questão das sessões. Aí depende muito de cada pessoa. Por exemplo, um homem que quer colocar o peitoral. Uma sessão já resolve porque é uma quantidade pequena? Ou bíceps? Como é que funciona? Tem que ter intervalo entre essas sessões? Pode fazer tudo de uma vez? Como é que funciona? Para a mulherada também. Sim, por exemplo, musculaturas menores, como peitoral, braço, a gente consegue fazer em uma sessão. Geralmente só o bumbum, que é uma musculatura maior, que a gente precisa de 2, 3 sessões para conseguir o resultado final. Certo. Mas geralmente uma a gente consegue completar o que deseja o paciente mesmo. E a pessoa já sai pronta, não tem que esperar o resultado, já é imediato. É imediato o resultado. Então, assim, geralmente, nos 120 primeiros dias, tem um inchaço, né? Então, um mês e meio, aquele inchaço ainda vai diminuir. E a gente fala com 3 meses tem o resultado final. Por quê?
O PMMA, muitas pessoas não sabem, ele também é bioestimulador de colágeno, além de ser um preenchedor. Então, com 3 meses, ele vai ter atingido o pico máximo ali de estimulação de colágeno e também vai melhorar a pele, a flacidez, a celulite, melhora tudo. Gente, é um milagre, não é? Por que a gente descobriu isso tão tarde, gente? A partir de qual idade que é indicado a começar a usar, né? A poder fazer isso? Tem alguma idade mínima e idade máxima? Tem ali um limiar aí que a gente coloca? Olha, dentro das contraindicações, tendo saúde boa, a gente prefere dos 18 anos em diante. Não tem idade máxima para fazer. Tá. Estando com a saúde legal, ótimo. Agora, geralmente, às vezes, procura algum adolescente para fazer e aí a gente pede autorização dos pais. Tá. Aí, no caso, assim, de adolescente, o que chegou pra você? Porque é curioso, né, gente? Tão novo, já Geralmente, querer. são meninas querendo colocar bumbum. Ai, gente, Mas sério. às vezes muito novinha, a gente tem que ser uma avaliação muito criteriosa pra gente aceitar fazer. Às vezes tem alguma deformidade. Aí é uma coisa, Aí é né? diferente. E a gente sabe que tem algumas questões atípicas, aí ok. Exato. Mas a gente vê realmente que tem que tomar muito cuidado, gente, porque eu acho que a vaidade, ela tem um limite, ela Com precisa certeza. ser olhada com muito carinho, né? E às vezes, muitas vezes você chega pro profissional e o profissional, né, às vezes é tão competente que fala, olha, tem até medo de falar não pra pessoa, da pessoa se sentir mal, então tem que tomar cuidado, preste atenção, se olha no espelho, calma, deixa pra fazer isso depois de um mais tempo. tarde. Porque, gente, olha, depois dos 30 principalmente, as coisas começam a mudar, ainda mais depois que você tem filhos, Com né, doutora? Tem certeza. muita mãe que procura você depois do pós-parto pra dar aquela geral? Muitas mães, muitas mesmo, porque a gestação, a parte hormonal, acaba fazendo muitas alterações no nosso organismo. Então, muitas mamães, às vezes com flacidez e às vezes com muita celulite, que a gente consegue tratar a celulite com o PMMA também. Uau! E ele, então, é mais pra volumizar, né? Ele dá esse volume, ou não? Ele faz, além do volume, por exemplo, a pessoa tem muita celulite na região da coxa. É possível ela aplicar aqui para alguma melhora ou não? Vai gerar um volume? Ah, não. Então, a gente tem vários tipos de PMMA. A gente tem várias concentrações, desde 5% até 30% de concentração. Então, quando a gente quer um estímulo de colágeno só na pele, a gente faz uma concentração mais baixa. Então, por exemplo, para celulite e para flacidez, às vezes chega a pessoa no consultório e fala, eu tenho flacidez na coxa e quero tirar só a flacidez sem dar volume. A gente faz um PMMA na concentração baixinha, só para tirar a flacidez. Uau! E aí a pessoa nunca mais vai ter essa flacidez, a celulite? Nunca mais. Gente, não é possível, não é possível. Eu já vou sair daqui hoje, direto pro consultório da doutora. Porque é um milagre isso, gente. Exatamente. E sem cirurgia. E sem corte, né? Que é o mais importante. É só você faz ali a anestesia. Tem gente que faz sem anestesia ou não tem, a pessoa não consegue? Não consegue. É muito, né? Que é muito furinho, né? Então a gente faz aquela anestesia. Dói? E você faz com anestesia? Com anestesia Não local. sente nada. Ó, não Renata sente já aqui, nada. ó. Ela falou que até os meninos fazem peitoral, amigo. Sim. Ó lá. Dá pra fazer. Não é? Você também, seu Toro? Todo mundo! Vamos fazer um glúteo aí, Juninho, também? Não, gente, porque realmente acho que a gente tem que usar o que tem, porque Deus deu sabedoria para os homens, Deus deu tantas coisas pra gente. Exatamente. A gente tem que usar, a gente tem que saber usar com consciência, deixar... Ai, porque olha, dá um trabalho, mas não que você também não tenha que esquecer da vida saudável, né, doutora? Não pode. Por exemplo, a celulite. A mulher foi no consultório, a gente fez um tratamento para tirar a celulite, preencheu com PMMA. O local que a gente tirou aquele furinho da celulite, ela não volta mais, mas ela pode voltar em outros locais. Então tem que manter atividade física, alimentação saudável para não aparecer em outros locais. Gente, sensacional. E, por exemplo, tem graus de celulite que dá para tratar ou não? O grau 4 não dá para tratar ou tem que fazer mais sessões? Ou o grau 1, tá no grau 1, já vai fazer. Qual que é a melhor hora de você fazer o tratamento?
Olha, o preenchimento com PMMA, eles são para os graus elevados de celulite. Tá? Então, aqueles graus 3, grau 4, que são aqueles furinhos mais profundos. Então, esses furinhos mais profundos são os indicativos do PMMA. Ah, legal. Tá? Então, os graus iniciais, que é o 1 e o 2, a gente fala para fazer atividade física, melhorar a alimentação. Agora, aqueles furinhos que já virou mais profundo, aí a gente coloca o PMMA. Só que para a gente colocar o PMMA nesse furinho, a gente tem que tirar ele. Tá? Então, o que é a celulite? É uma inflamação da gordura embaixo da pele e que forma um tecido de fibrose. E esse tecido de fibrose é o que faz aquele buraquinho. Então, a gente precisa soltar essa fibrose embaixo da pele e aí sim preencher com o produto. Perfeito, doutora Camila, já quero virar a sua melhor amiga, porque eu amei saber todos esses segredos. E eu quero que você passe para quem está nos assistindo, que eu sei que vai ter muita gente procurando você, onde te encontrar, por gentileza, os seus contatos. Sim, vou passar o celular para falar com a secretária, é 11 99672 2772. E a rede social, o Instagram, é dra.doutora.camila, com C, Matei, tudo junto, Mathey.